Você sabia que, se acordasse amanhã e metade dos seus vizinhos tivesse evaporado, o mundo chamaria de apocalipse nuclear? Mas em 1348, isso não foi ficção. Não foi uma bomba. Foi uma segunda-feira comum, por algo invisível que viajou de cidade em cidade, matando mais rápido que qualquer exército. Em 1348, isso não era imaginação. A peste negra matou 200 milhões de pessoas em apenas 4 anos. Mudou o mundo para sempre. E você está prestes a descobrir como uma simples pulga causou o maior apocalipse da história humana. Mas antes de entender como o mundo morreu, você precisa ver como ele vivia. Esqueça tudo o que você sabe sobre conforto. Esqueça água limpa, hospitais, remédios. Em 1348, a Europa não era um continente, era um cemitério esperando acontecer. Imagine viver em uma casa do tamanho do seu banheiro, sem janelas, sem aquecimento, você, sua família, suas galinhas, suas cabras, todos no mesmo cômodo. O cheiro, urina, fezes, suor e morte, misturados a gerações. Está doente. Não existe médico. Existe um barbeiro com uma faca suja que vai abrir suas veias porque acredita que seu sangue está podre. A anestesia, uma mordida e um pedaço de madeira. Precisa de água? Torça para que o poço não esteja contaminado com os dejetos que jogaram ontem. Melhor beber vinho. Mesmo as crianças faziam isso. E a comida? Pão mofado, carne podre, legumes que cresceram literalmente em estrume humano. A fome era tão comum que tinha nome próprio em cada região. Mas o pior não era a miséria, era a ignorância. Pessoas morriam de doenças que hoje você cura com uma aspirina. Acreditavam que terremotos aconteciam quando Deus estava bravo, que as doenças vinham do ar ruim. A Europa de 1348 era um continente de analfabetos, famintos e desesperados. Reinos em guerra constante. Crianças morrendo antes dos 5 anos. Adultos velhos aos 40. Eles não sabiam, mas o assassino já estava a caminho. Ia encontrar o alvo perfeito. Outubro de 1347. Um navio chega a Sicília. Dentro dele, o fim do mundo. Imagine a cena. Um navio genovês se aproxima do porto, mas algo está errado. Muito errado. Não há gritos de alegria dos marinheiros. Não há movimento no convés. Apenas silêncio. Quando as autoridades subiram a bordo, encontraram o inferno. Marinheiros mortos, espalhados pelo deck. Outros agonizando, com bolas negras do tamanho de ovos brotando de seus pescoços, vomitando sangue, delirando, implorando por morte. Eles tentaram quarentenar o navio. Tarde demais. A morte já havia saltado para a terra firme, invisível, silenciosa, letal. O que eles não sabiam é que estavam diante do assassino mais eficiente da história humana. A bactéria Yersinia pestis. Uma bactéria 1000 vezes menor que um grão de areia, mas capaz de derrubar impérios. Esqueça tudo o que você sabe sobre guerra. Essa bactéria não precisava de exército. Não precisava de armas. Tinha algo melhor. Um sistema de transporte perfeito. Pulgas. Pequenos vampiros que viviam no sangue dos ratos. Quando a pulga picava um rato infectado, a bactéria se multiplicava em seu estômago até bloqueá-lo completamente. A pulga, desesperada e faminta, começava a picar qualquer coisa que se movesse. Ratos moriam pulgas, pulavam para humanos. E o ciclo da morte começava. Mas aqui está o que tornou tudo pior. Os ratos estavam literalmente em todo lugar. Nos navios, nas casas, nos celeiros, nas igrejas. A Europa medieval era o paraíso dos ratos e, consequentemente, o paraíso das pulgas. A peste viajou na velocidade do comércio. Cada navio mercante era um míssil biológico. Cada caravana, um veículo da morte. Cada feira, uma bomba esperando explodir. Sicília caiu em semanas. Depois foi a vez de Gênova. Depois Veneza. Depois Florença. Como dominou humanos desabandou em
sequencial. Os ricos fugiram para suas casas de campo. Levaram junto seus pertences, suas roupas, seus criados. E sem saber, levaram também suas pulgas. E então, começou o que ninguém imaginava possível. Em 72 horas você podia passar de saudável a morto. Assim, primeiro dia, você acorda com uma dor de cabeça. Nada demais. Talvez seja o vinho de ontem. Você vai trabalhar normalmente. Conversa com os vizinhos. Abraça seus filhos. Não sabe que já é um morto-vivo. Segundo dia, a febre chega como um trem desgovernado. Seu corpo queima por dentro. Mas você treme de frio. E então você sente algo crescendo embaixo do seu braço, na sua virilha, no seu pescoço. Bubões, inchaços negros do tamanho de maçãs. Duros como pedra, dolorosos como o inferno. Sua pele se estica até quase explodir. Você não consegue mover o braço. Não consegue andar direito. Terceiro dia, você está vomitando sangue. Sangue preto, coagulado, com gosto de ferro e morte. Seu hálito cheira a carne podre. Suas fezes são líquidas e escuras. Você está literalmente apodrecendo vivo. Suas unhas ficam azuis. Seus lábios ficam roxos. Sua pele ganha manchas negras, como se você tivesse queimado por dentro. É por isso que chamaram de peste negra, porque a morte te pintava de preto antes de te levar. Mas o pior não é a dor física. É o delírio. Você vê coisas que não existem. Ou poses. Grita para pessoas que morreram há anos. Sua mente se desintegra junto com seu corpo. E então, silêncio. Isso acontecia casa por casa, rua por rua, cidade por cidade. Em Florença, morriam 5.000 pessoas por dia. Em Paris, mais de 800. Em Londres, tantas que pararam de contar. Os médicos eram os primeiros a morrer. Eles usavam máscaras com bicos de ave, achando que isso os protegeria. Enchiam os bicos com ervas aromáticas, acreditando que o ar ruim causava doença. Não funcionou. Nada funcionou. Tentaram sangrias. Tentaram queimar as feridas com ferro em brasa. Tentaram rezas, poções, amuletos. Alguns médicos chegaram a recomendar que as pessoas dormissem em pé, porque acreditavam que a peste atacava quando você deitava. Outros diziam para correr pelas ruas gritando mantras, ou para comer pedras preciosas trituradas, ou para beber urina de virgem. A medicina medieval era uma piada cruel diante da morte real. E o pior, a ignorância. O povo acreditava que era o fim do mundo bíblico. Alguns se chicoteavam nas ruas, os flagelantes, esperando que o sangue deles acalmasse a fúria divina. Eles não sabiam que as feridas abertas só atraíam mais pulgas. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi o momento em que a humanidade olhou no espelho e viu que, apesar de todos os nossos reinos e coroas, somos apenas carne à mercê de um ser microscópico. O assassino ainda está por aí, escondido no DNA da história, esperando o próximo navio, o próximo voo, o próximo erro. Porque no fim, a lição de 1348 é simples e devastadora. A natureza não precisa de exércitos para nos apagar. Ela só precisa de fome.